Bom dia. Hoje o texto ainda está na primeira carta aos Coríntios, agora do capítulo 7 ao 15. Paulo tem mais algumas recomendações aos coríntios. Como eu tinha falado no vídeo anterior, os coríntios conversos, eles estavam vivendo em meio ao paganismo e a idolatria era algo que imperava ali, que sobressaía. Então, comprar uma carne, por exemplo, no açougue, geralmente era sacrificada a ídolos. Os irmãos estavam tendo dificuldade e Paulo falou que o ídolo não era nada, só existe um Deus e que isso não faria mal para eles. Porém, devido à consciência de um irmão que entendesse que aquilo faria mal ou que a pessoa estava adorando aquele ídolo ao comer a carne, Paulo falou que então não deveria comer se estivesse diante de um irmão que assim entendesse, para não escandalizá-lo. Ou seja, aquele verdadeiro cristão deve lembrar que não deve ser escândalo para os outros. É interessante perceber que nós não somos uma ilha, somos o corpo de Cristo e devemos viver de forma para que possamos ajudar no crescimento espiritual de nossos irmãos e irmãs. Um outro ponto que Paulo colocou para os coríntios foi a questão da corrida do cristão. Na época dos coríntios, eram famosas as corridas, as maratonas e jovens fortes, jovens que eram disciplinados, que se abstinham de tudo, tinham um treinamento rigoroso, almejavam alcançar esse prêmio, mas somente um ganhava. E o prêmio era uma coroa de louros, uma palma na mão, e o seu nome era difundido por toda parte. A cidade de onde tinha vindo aquele jovem era proclamada como uma cidade maravilhosa por ter produzido tão forte e talentoso jovem. Mas apenas um ganhava o prêmio. Paulo disse então e fez uma comparação que o cristão, ele deve correr a corrida para alcançar a vida eterna. Mas que corrida é essa? Muitos entendem que basta crer no Senhor Jesus e será salvo. É verdade, é crer, mas que tipo de fé? É essa fé que o apóstolo Paulo está dizendo, porque até os demônios creem, estremecem, mas não serão salvos. A fé verdadeira é aquela que luta a cada dia contra o próprio eu, que a cada dia procura morrer para essa vida e deixar que Deus domine completamente o ser. É aquela vida que procura se abster de todas as coisas que não agradam a Deus e por isso luta. Luta contra a vontade de orar, luta contra a vontade de estudar a Bíblia. Essa é a luta do cristão e ele deve lutar até o fim, pois todo aquele que perseverar será salvo. Sabe, outra questão que o apóstolo Paulo levantou ali foi o verdadeiro estado dos mortos. Ainda existiam dúvidas para os coríntios quanto a isso. E Paulo, ele teve que falar novamente aos coríntios sobre a importância deles entenderem que os mortos estão como dormindo, como num sono, e que somente quando Jesus voltar, ao ressoar a trombeta de Deus, eles ressuscitarão. Ainda existem muitos cristãos hoje que acreditam que os mortos estão no céu ou em algum outro lugar. Alguns acreditam que se reencarnam. Mas a palavra de Deus, que é verdadeira, diz que os mortos estão no estado de inconsciência, como um sono. Quando eu e você dormimos, nós não nos lembramos de nada ali. Quando acordamos, então vem à memória o que fizemos ontem ou o que aconteceu. Mas assim também é o estado dos mortos, diz a Bíblia. Mas quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão. E ressuscitarão num corpo glorificado, não mais com doenças, não mais com tudo aquilo que lembra a maldição dessa terra, mas um corpo totalmente glorificado, um corpo jovem, um corpo saudável e o que é melhor, um corpo eterno.
E também na carta de 1 Coríntios tem uma das cartas mais lindas que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não for por amor, nada adiantará. Ainda que eu dê tudo para os pobres. E aí vai a descrição sobre coisas incríveis que alguém pode fazer, mas se não for por amor, de nada adianta. Interessante que existe a palavra amor na língua portuguesa, ela é um pouco limitada, que é um amor que significa qualquer tipo de amor, mas na palavra, no hebraico e também no grego, existem mais variações. Mas o amor de Deus, o amor divino, que é possível estar no coração humano através da presença do Espírito Santo, é esse amor que Deus quer que eu e você tenhamos. É um amor que consegue perdoar aos inimigos. É um amor que ama incondicionalmente. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu e você podemos ter esse amor hoje, porque Deus é o doador desse amor. Ele dará a todo aquele que a cada dia busca com toda intensidade a presença do Espírito Santo. E quando somos batizados, então temos o fruto, amor, esse amor verdadeiro. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, fidelidade, bondade. Tudo isso vem, é um pacote completo. E nós precisamos dele para sermos selados, estarmos preparados para a volta de Jesus. Esse é o meu desejo nesse dia. Um feliz sábado e que Deus te abençoe. Um abraço.